Estamos aqui para mais um Papo de Dentista, hoje com um tema super atual, né? A LGPD na odontologia. Quem vai conversar conosco hoje é o Dr. Marcelo Rigonato, advogado, proprietário do escritório Rigonato Advocacia. Boa tarde, Dr. Marcelo. Boa tarde, doutora Karina. É um grande prazer poder falar com a doutora a respeito desse assunto. Vamos lá. Então, para começar, né? O que é LGPD? Então, doutora Karina, a partir de 2010, com o incremento da internet, começou a discutir a proteção dos dados das pessoas que estavam tramitando cada vez mais pelo mundo virtual. Então, depois de uma ampla discussão, desenvolveu-se uma Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a LGPD é uma lei que visa proteger os dados, proteger a intimidade, proteger a privacidade da pessoa. Esse é o objetivo da Lei 13.709. E o que são os dados? Quais são as informações que ela protege? Os dados são todas aquelas informações que, separada ou conjuntamente, podem identificar o indivíduo. Então, a título de exemplo, João da Silva. João da Silva é muito vago, você não pode individualizar e dizer quem é o João da Silva. Mas se você começa a acrescentar dados, João da Silva, que nasceu em 1967, filho da senhora Joana, que tem o RG tal, esses são dados que podem individualizar e ajudar a localizar e identificar aquela pessoa. Então, nome, CPF, data de nascimento, endereço, número do RG, número da carteira profissional, todas essas informações são dados que precisam ser protegidos, que precisam ser cuidados. Ótimo, então aí já é de grande importância saber sobre, né, ter conhecimento sobre esse assunto para o dentista, porque o dentista coleta todas essas informações de todos os pacientes, certo? Perfeito. Inclusive, por exemplo, quando o dentista, a pessoa ela faz um exame e ela leva aquele exame mais complexo, né, que é uma pastinha, onde tem lá a fotografia da pessoa, aquilo lá é um dado que identifica a pessoa. E lá tem a data de nascimento, tem quantos anos a pessoa tem. E muitas vezes o paciente, ele começa o tratamento ou ele termina o tratamento e aquela pastinha fica lá no consultório. Então, o dentista ele precisa se preocupar porque ele tem responsabilidade com essas informações, com esses dados, inclusive com a imagem do paciente que está ali no consultório dele. Certo. E eu andei lendo alguma coisa a respeito, também entendi que não só dos pacientes, mas dos colaboradores do consultório ou da clínica também, certo? Todos aqueles que são atrevidos de abrirem uma empresa, né? Eles precisam, a partir do lançamento da LGPD, tomar o cuidado de proteger os dados dos colaboradores e de todos, né? Porque hoje o direito à intimidade, à privacidade, ele é garantido pela Constituição e ele não faz diferença se a pessoa é um colaborador, se ela é um fornecedor, se ela é um prestador de serviços, todos precisam ter os seus dados protegidos. E como é que a gente pode fazer essa proteção? Existe algum sistema de segurança ou como é feito isso? Então, a proteção dos dados, ela começa a partir do momento que você colhe, né? A LGPD, que começou a valer em 2020 e que as sanções começaram a ser aplicadas a partir de agosto de 2021, ela estabelece que para você colher os dados do paciente, do seu cliente, você precisa que ele consinta, que ele autorize. Então, o primeiro passo é isso. Se você for fazer uma ficha de um paciente, se você for cadastrar o paciente num sistema de computador, se o seu paciente for fornecer os dados pela internet, é preciso que tenha um termo de consentimento, onde ele está entregando esses dados para você e você está dizendo para eles o seguinte: olha, eu estou recebendo os seus dados com a sua permissão e durante o tempo que for necessário eu vou ficar com esses dados. E após esse tempo, nós vamos anular esses dados aqui, vamos guardar esses dados ou tirar esses dados do nosso arquivo, você pode ficar tranquilo.
Então, a gente precisa fazer isso. Então, tem que avisar que, inclusive, esses dados serão deletados depois de um certo tempo. Exatamente. E existe alguma norma, quanto tempo o dentista tem que ficar com esses dados, ou deve ficar com esses dados, ou não existe tempo estimado? Não existe um tempo estimado, né? O que existe é o seguinte: a partir do momento em que você autoriza a pessoa a ter os seus dados, nessa autorização, ela precisa te fornecer um meio para quando você não quiser mais que ela tenha os seus dados sejam apagados, né? Então, a maioria das empresas tem um e-mail de privacidade. Nós aqui no escritório temos o nosso e-mail de privacidade e nós também temos nosso termo de consentimento. Quando as pessoas assinam a procuração, assinam um termo de consentimento, e quando nós encerramos nossa prestação de serviço, nós estabelecemos o prazo de 2 anos. Depois disso, nós apagamos do sistema os dados dos clientes. Mas antes disso, através desse e-mail, privacidade.com da empresa, vamos supor assim, a pessoa pode mandar um e-mail para a empresa e pedir para que os dados sejam apagados antes do prazo. Ah, entendi. Então, a pessoa pode solicitar que os dados sejam excluídos. Entendi. E quem faz a fiscalização? Como é que o dentista vai saber quem que vai fiscalizar se ele está cumprindo essa lei de proteção de dados ou não? Então, o que a lei impede? O que a lei quer impedir? Por que a lei ela surgiu? Ela surgiu porque com a circularização de dados cada vez maior pela internet, os dados estavam sendo desviados e estavam surgindo golpes e desvios, né? Então, estavam tendo más ações com esses dados. Então, quem que fiscaliza hoje? Existe uma autoridade nacional de proteção de dados, que é uma agência relacionada à Presidência da República, que foi criada em 2019, que fiscaliza hoje. Como nós tivemos a autorização das sanções em agosto de 2021 e nós estávamos no meio da pandemia do Covid, por enquanto já existem algumas punições, existem algumas sanções, mas esse órgão está fornecendo bastante orientações para que as empresas se ajustem, se adequem às normas. Mas quem fiscaliza? A própria pessoa, dona dos dados, né? A título de exemplo, uma situação que aconteceu comigo, há um certo tempo atrás eu fui solicitar um serviço de internet para um endereço, e aí eu forneci os meus dados num dia, no outro dia a pessoa falou assim: olha, aqui tem o primeiro boleto para você pagar para a gente instalar a sua TV por assinatura. Eu falei, mas como assim primeiro boleto? Né? Não estou entendendo. Esse boleto ele não existia. A pessoa que trabalhava na empresa de serviço de assinatura de televisão e internet forneceu os meus dados para um terceiro, e esse terceiro veio e me apresentou um boleto falso, né? Nossa! Então, assim, proteger os dados dos nossos clientes é muito importante. Imagine, por exemplo, quantos nomes, CPFs, endereços, data de nascimento um banco tem em suas mãos, né? Uma rede de supermercado e assim por diante, um hospital. Então, nós precisamos tomar cuidado ao receber e em toda a cadeia de pessoas que manipulam os dados, todos os funcionários eles precisam estar muito bem engajados para que eles não possam desviar os dados dos nossos clientes. Eles podem ser responsabilizados se existir alguma política de privacidade, que eles tenham algum termo de privacidade que eles tenham que assinar, eles podem ser responsabilizados caso vaze a informação? Eles podem ser responsabilizados, sim. A empresa ela é responsabilizada inicialmente, né? Uhum. E internamente, se a empresa adotar, segundo a CLT, uma sindicância interna administrativa, onde a pessoa possa se defender, explicar, e se ficar comprovado nessa sindicância que foi ele que vazou o dado e que foi ele que forneceu para outras pessoas, ele pode inclusive ser mandado embora por justa causa. Como implementar isso na clínica? Como adaptar a clínica? Já está em funcionamento, já está acontecendo, os dados já foram coletados, né? Como que a gente faz essa adaptação para essa nova regra agora? Então, o ideal é que seja convocado um profissional que possa fazer um fluxo dos dados
ele vai fazer um mapeamento de onde os dados caminham e a partir daí ele vai fazer um plano de implantação dos dados. Então, para implantar não é uma coisa simples, mas qual é a percebendo, parece que não mesmo. Qual é a vantagem de você implantar? Então, por exemplo, se você tiver um problema na sua empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados te chamar para prestar uma contas lá, você vai dizer assim, olha, eu dei o treinamento para os meus clientes todos no dia 1º de janeiro de 2000 e tanto, aqui está a ficha que eu dei o treinamento, nós fizemos um mapeamento. Então, assim, a sanção ela vai ser de acordo com aquilo que a pessoa faz. Mas o que a pessoa precisa fazer? Um mapeamento de onde os dados eles passam, o fluxo de dados, quem são as pessoas, e dentro das empresas existe uma figura da pessoa que é o encarregado de dados, aquele que vai ficar de olho de que tudo esteja acontecendo da maneira correta, e existe uma figura estabelecida pela lei que é o oficial protetor de dados, que está acima do encarregado. Então, nas empresas, precisam ter pessoas internamente ou externamente, 2 pessoas relacionadas, uma com a execução e outra com a fiscalização da execução de dados. Então, não é algo simples, mas é bastante vantajoso quando a empresa faz isso. Por quê? Imagine a doutora, quando a empresa faz esse tipo de proteção dos dados, o paciente ele fica muito mais seguro, né? De que ele vai poder frequentar aquela clínica, de que ele vai poder ter as suas informações protegidas. Porque nós não temos ideia do estrago que pode acontecer na vida de um paciente, na vida de um cliente, se um estelionatário pegar os dados dele, fazer uma carteira de habilitação falsa, começar a gastar no mercado. O trabalho que se dá no Brasil para você desfazer o que as pessoas fizeram é muito grande. E existem algumas empresas de cartão de crédito, algumas empresas do varejo que já foram multadas, inclusive pelo Procon e também pelo Judiciário, em danos morais por terem vazado os dados dos clientes. Então, é importantíssimo que nós façamos essa adaptação. É claro que se, por exemplo, a clínica ela é pequena, o trabalho é bem mais simples e a implementação é bem mais curta. E existem algumas pessoas no mercado que hoje ela trabalha como protetor de dados de múltiplas empresas. Então, tem pessoas que... Já existe essa função no mercado, já existe empresas que trabalham somente para isso, para proteção de dados. Exatamente. E aí elas trabalham de 2 formas. Uma forma é ela indo até a empresa e se assegurando de que a empresa está colocando em prática as medidas. E outra é ela treinando alguém da empresa para que alguém da empresa fique responsável perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por quê? Porque esse DPO que nós dizemos, ele vai ser chamado para responder, né? Então, é o CPF dele que vai ser chamado para responder lá. Olha, por que vazou o dado da empresa X que você... responsabilidade, hein? Aonde falhou o sistema? Você fez tudo o que precisava ser feito? Que interessante. E se por acaso a clínica ou o consultório não estiverem adaptados à LGPD, eles podem sofrer algum tipo de sanção, de multa? Qual é o que pode acarretar para a clínica? Nós estamos numa fase de orientação, grandes empresas já foram multadas, já sofreram sanções. As clínicas também podem sofrer sanções, desde que exista uma reclamação de um cliente perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? É claro que uma clínica ela tem um número de pacientes menor e o número de funcionários menor. Então, eu entendo o seguinte, que é muito mais fácil para a clínica fazer um pequeno investimento e deixar a sua clínica em dia do que correr o risco de ter um cliente reclamando. Mas ela pode sofrer sanções que são desde multa financeira, orientações e até a suspensão do funcionamento por um determinado tempo. Olha, então, se não se adequar, corre o risco de fechar a clínica e aí, lógico, clínica fechada é dinheiro que não entra, né?
É Exatamente. prejuízo, certo? E uma coisa importante, doutora, que a gente precisa esclarecer, assim, mesmo que eu seja um dentista, que esteja trabalhando com o meu CPF, ainda não tenho CNPJ, a partir do momento que eu presto o serviço para o cliente, eu sou um prestador de serviços e ele é o cliente final. Então, para o cliente se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, todas as provas quem tem que produzir sou eu. Então, é melhor para esse profissional que às vezes está começando, investiu com consultório, gastou um valor significativo, ou tem alguns clientes que são aproveitadores, investir um pouquinho com isso para que possa ter uma proteção e um sossego a mais no seu consultório. E vale realmente a pena, né? Principalmente se está começando agora, já começa dentro das regras, já começa seguindo as normas, né? Quem não está seguindo as normas ainda, pessoal, abram os olhos, fiquem atentos, porque isso vai ser um problema caso tenha aí o vazamento de dados de algum paciente ou de algum colaborador. Tá? Então, por favor, vamos nos adequar às regras, certo? Exatamente. E além disso, doutora, o seu consultório ele vai ter um diferencial. Você vai poder usar isso como um atrativo maior para ter mais clientes, né? Sim, pode virar até ferramenta de marketing. E alguns sites, né, que nós utilizamos, e às vezes algumas pessoas utilizam, se o site ele não tem um cookie de aviso de proteção de dados, a pessoa já não está mais entrando naquele site hoje em dia, né? Sim, eu tenho percebido, né? Depois que começou-se a falar da LGPD, realmente todo site que a gente entra tem um avisinho lá de privacidade, né? Que você tem que aceitar. Exatamente. E quando não tem, a gente fica desconfiado. Porque agora todos têm, né? Então o que não tem a gente já fica meio assim, será que entra, será que não entra? E isso então vira ferramenta de marketing para o dentista mostrar que ele está sempre atualizado, que ele está seguindo as regras, que a clínica segue as regras, segue as normas, né? E isso traz mais confiabilidade, né? Tá mais segurança para o paciente, com certeza. Aí uma sugestão prática seria que, assim, na hora que o paciente fizesse a primeira ficha, a primeira entrevista, já tivesse um termo de consentimento de fornecimento dos dados. Já hoje. Existe algum modelo, algum lugar com algum modelo que o dentista possa pegar? Existe alguns modelos disponíveis na internet, mas assim, dependendo do tamanho da clínica, da localização, se tem site ou não, precisa fazer algumas adaptações, serem feitas algumas adaptações. E não é só isso, mas esse seria um primeiro passo para que ele pudesse se adequar. Agradecemos aqui ao Dr. Marcelo por participar do nosso Papo de Dentista e vejo vocês no próximo Papo de Dentista com o próximo tema super atual também. Tchau, pessoal!